Então nós vivemos em sociedades ainda com heranças coloniais bastante fortes, ou seja, da forma como a desigualdade se constituiu, né, e a partir justamente de uma hierarquia da desigualdade racial que nunca foi passada limpo. Os dados do Anuário Estatístico sobre Segurança Pública do primeiro semestre de 2020 trazem informações importantes para a gente refletir sobre isso no nosso estado e servem para que a segurança pública tome decisões sobre as medidas necessárias para combater a violência. Então, quando a gente observa os índices de letalidade, inclusive de letalidade policial ou de violência contra os corpos negros, e essa permanência desses dados reflete muito mais de como que as políticas públicas têm se estruturado a partir dessa noção de violência, em que o negro é visto ou como criminoso ou como a ideia de inimigo, né? E da forma também como eles fomos sendo colocados a partir das margens da própria sociedade. Ou seja, também esses dados refletem muito do local onde essas violências são produzidas, que são nas periferias das grandes cidades ou nas margens, né, como a gente costuma dizer, da urbanidade, justamente por refletir a ausência de políticas públicas, seja ela na área de segurança pública, de enfrentamento, que não pautado numa ideia do mito da eficácia da violência, né? Os negros são considerados ainda muito mais pelo que são do que pelo que se fazem, né? E a noção de que um Estado cada vez mais bélico ou cada vez com uma força armada nessa resolução de conflito é um Estado forte. E aí quem tem ficado mais vulnerável a esses tipos de violência, de que essa letalidade ele recai muito mais diretamente dessas violências diretas que passam pelo corpo físico sobre os homens negros, né? Embora o feminicídio também seja um recorte maior para as mulheres negras, né? E a gente vive em sociedades ainda que acredita numa falsa ideia de democratização racial, né? Porque há uma falsa ideia de democratização em um país que se ousa ou não se reconhece como racista. Então isso faz com que as instituições, as mentalidades continuem a reproduzirem essas práticas. Acho que é desafio você ter uma formação verdadeiramente crítica, que coloque na formação desses agentes de segurança pública essas questões das ações afirmativas, tanto da Lei 10.139, como uma questão séria dos currículos escolares. Já tivemos períodos mais avançados dessa discussão, mas se observa muitos retrocessos nesse caminho. Um diálogo mais próximo com as comunidades locais, com os movimentos sociais, tanto dos conselhos também, sobretudo o fortalecimento dos conselhos, né? Dos conselhos, porque ali você tem uma relação entre sociedade civil organizada e os agentes públicos do Estado, então você consegue manter um diálogo, realmente uma vontade política para que essas ações elas passam a funcionar. Tanto em estruturas, equipamentos, materiais, pessoas envolvidas que tenham realmente comprometimento. Mas é preciso que isso seja uma vontade política das coisas realmente serem implantadas, implementadas e permanentemente avaliadas.